Hoje, o mercado automobilístico está passando por uma rápida transição para veículos elétricos e híbridos plug-in. De um lado, a Toyota está avançando rapidamente na tecnologia híbrida, enquanto a Tesla continua a dominar o segmento de veículos totalmente elétricos. Mas em meio a tudo isso, discretamente, uma empresa chinesa, a Chery, fez uma jogada que obrigou toda a indústria a repensar suas estratégias. Recentemente, o Chery Fullwin X3L foi lançado com um preço inicial de apenas $16.500 americanos. Imagine só um SUV com visual sofisticado, repleto de recursos e preparado para o futuro em termos de tecnologia, mas com um preço tão acessível que até mesmo compradores de classe média começam a considerá-lo seriamente. A questão é, como isso é possível? Será apenas uma estratégia de baixo custo, ou existe algum planejamento maior por trás disso? Agora, a verdadeira pergunta é: que tipo de tecnologia a Chery usou? Que tipo de motor foi instalado? E como isso pode impactar o mercado de SUVs elétricos e híbridos plug-in? E mais importante, por que a Chery definiu um preço tão baixo para este SUV premium? E como isso pode mudar as regras do jogo no mercado automobilístico global? Antes de prosseguir com o full vídeo, inscreva-se no canal para sempre assistir a vídeos como este em primeira mão. Antes de entendermos este novo SUV híbrido plug-in da Chery, é fundamental compreender o mercado da Chery. Sem saber o tamanho da empresa, o impacto que ela gera e suas atividades em nível global, não conseguiremos entender o verdadeiro valor esse UV. Hoje a Chery não é mais uma empresa pequena, mas discretamente tornou-se uma das marcas de automóveis que mais crescem no mundo. Em números, a Chery vende entre 1 e 2 milhões de veículos por ano. E o mais interessante é que grande parte disso vem das exportações. Isso significa que a Chery não está limitada apenas à China, mas está construindo sua presença em diferentes países ao redor do mundo. Hoje, a Chery vende carros em mais de 80 países na América Latina, no Oriente Médio, na África, na Rússia, no Sudeste Asiático e até mesmo entrando lentamente em alguns mercados europeus. O fato curioso é que durante muitos anos a Chery foi a maior exportadora de automóveis da China, o que significa que uma grande parte dos veículos que saem do país pertence a Chery. Agora surge a pergunta: como uma empresa que começou pequena na China chegou ao patamar atual? Sua história é bastante interessante. A Chery começou em 1997, na província de Anhui, na China, e naquela época não era uma grande empresa privada, mas um projeto apoiado pelo governo local. No início, a Chery não tinha uma marca renomada, tecnologia avançada ou presença global. Mas tinha uma coisa em comum, uma mentalidade agressiva e planejamento a longo prazo. Nos primeiros tempos, a Chery se concentrou na produção de carros de baixo custo, voltados para compradores da classe média na China. Esses carros não eram exatamente de luxo, mas eram acessíveis, e foi aí que a Chery construiu uma base sólida. Aos poucos, a Chery adotou uma estratégia inteligente. Primeiro, conquistar os mercados emergentes. Enquanto outras grandes empresas se concentravam nos EUA e na Europa, a Chery entrava em mercados como a América Latina, a África e o Oriente Médio. Nesses locais, a concorrência era menor. Os compradores eram sensíveis ao preço e os carros acessíveis da Chery foram rapidamente aceitos. Essa estratégia deu à Chery visibilidade global. Depois disso, a empresa não se concentrou apenas na fabricação de carros baratos, mas também começou a investir em tecnologia. Eles desenvolveram seus próprios motores, abriram centros de P&D e firmaram parcerias internacionais. Hoje, a Chery consolidou uma posição de destaque em tecnologias híbridas, plug-in e elétricas. Outro fator crucial para o crescimento da Chery é o poderio industrial da China. A produção em larga escala. A mão de obra mais barata, uma cadeia de suprimentos robusta
e o apoio governamental ajudaram a Chery a manter os custos baixos. Isso significa que eles conseguem construir carros com preços acessíveis, mas com muitos recursos. Design e primeira impressão sensação premium. Agora, se falarmos sobre o design e a primeira impressão do Chery Fullwing X3, à primeira vista, ele não parece um SUV econômico. Pelo contrário, seu visual geral dá a impressão de pertencer a um segmento premium. Primeiramente, observe o exterior. Os faróis de LED afilados na dianteira, a grade grande e a postura geral de SUV conferem ao veículo uma sensação de robustez e imponência. A altura, a largura e a presença do carro na estrada fazem com que ele seja facilmente notado. De perfil, linhas limpas e um toque esportivo conferem um ar moderno. Já na traseira, as lanternas integradas e o design elegante elevam ainda mais o visual. Sinceramente, se alguém ignorar o preço e se concentrar apenas no design, pode facilmente presumir que se trata de um SUV de luxo. Agora, ao entrar, a história fica ainda mais interessante, porque no interior, a Chery jogou um jogo muito inteligente. A cabine apresenta um sistema de tela dupla, uma para o sistema de infoentretenimento e outra para o painel de instrumentos digital, algo comum em carros de luxo atualmente. O painel tem um design limpo com poucos botões, o que confere ao carro uma sensação moderna e tecnológica. Os bancos também são confortáveis e revestidos com materiais macios ao toque. Portanto, a impressão geral é de um produto de alta qualidade. A iluminação ambiente e o acabamento de alta qualidade conferem uma sensação ainda mais sofisticada. Em termos de recursos, o veículo busca oferecer tudo o que os compradores de hoje esperam. Sistema de infoentretenimento com tela sensível ao toque, conectividade com smartphones, controle por voz e diversos recursos inteligentes que facilitam a direção. Em termos de segurança, são oferecidos recursos básicos e avançados, o que gera confiança. Agora, a grande questão é essa experiência se compara ao nível da Tesla. A resposta direta é não completamente. Isso porque o ecossistema e o software da Tesla ainda estão em outro patamar. Mas o surpreendente é que nessa faixa de preço, a quantidade de tecnologia e a sensação premium oferecida pela Chery superam em muito as expectativas. Nosso motor e sistema híbrido, a verdadeira demonstração de qualidade, começa aqui. Agora, vamos falar sobre o motor e o sistema híbrido do Chery Fullwing X3L. Porque é essa característica que faz deste SUV não apenas um carro barato, mas uma máquina inteligente. Ele vem equipado com um motor a gasolina e um motor elétrico que funcionam em conjunto. Isso significa que o carro não depende apenas de combustível, mas também aproveita ao máximo a eletricidade. Agora, a questão é: como esse sistema funciona na prática? Veja bem, quando você dirige em baixa velocidade na cidade, como no trânsito, ou em curtas distâncias, o carro pode funcionar no modo totalmente elétrico. Isso significa que, nesse momento, o motor a gasolina não é utilizado. E o carro funciona apenas com a bateria e o motor elétrico. A maior vantagem disso é a economia de combustível e a redução da poluição. E o mais interessante é que quando funciona no modo elétrico, o carro é quase silencioso como um carro elétrico de alta gama. Agora, assim que você aumenta a velocidade ou inicia uma viagem longa, o motor a gasolina entra em ação automaticamente. Mas eis a surpresa: o motor a combustão não funciona sozinho. O motor elétrico o auxilia. É o que chamamos de sistema híbrido. Quando ambos os motores fornecem energia em conjunto, o carro ganha mais potência e o desempenho permanece estável. Isso significa que você não sentirá falta de potência e o consumo de combustível também permanece controlado. Outra característica inteligente é que, ao frear ou descer uma ladeira, o carro não desperdiça energia.
Em vez disso, ela é armazenada na bateria. Isso se chama frenagem regenerativa. Assim, a energia que normalmente seria perdida na forma de calor é armazenada novamente na bateria, o que melhora a eficiência geral. Mas o que significa exatamente um híbrido plug-in? Significa que você pode carregar o carro conectando-o em casa ou em um posto de carregamento. Assim, se você percorre curtas distâncias diariamente, pode até nem precisar de gasolina. Você pode usar o carro apenas com bateria, e quando a bateria acaba, o motor, a gasolina entra em ação como reserva. Essa combinação torna o carro muito prático. Como um veículo elétrico, ele é silencioso e eficiente. Assim como um carro a gasolina, ele oferece longa autonomia, sem preocupações. Sem ansiedade de autonomia, sem medo de recarregar, apenas o equilíbrio perfeito entre os dois mundos. Agora, vamos falar sobre o coração de todo carro elétrico ou híbrido a bateria e seu desempenho no mundo real. No Chery Fullwind X3 Helio. Tecnologia de bateria utilizada é principalmente um sistema moderno, baseado em íons de lítio, e em muitos casos as empresas chinesas usam ele FEP, que significa baterias de fosfato de lítio-íon. A vantagem disso é que essas baterias são mais seguras, geram menos calor e têm uma vida útil mais longa. Isso significa que mesmo após recargas frequentes, a bateria não se degrada rapidamente, o que é uma grande vantagem para usuários diários. Agora, em relação à autonomia, o que a empresa afirma é que ela se aplica sempre em condições ideais, estradas lisas, velocidade constante e temperatura perfeita. Mas na vida real, as coisas são um pouco diferentes. Na cidade onde o trânsito é intenso e a velocidade é baixa, o modo elétrico é mais utilizado. E é aí que o carro apresenta seu melhor desempenho. Porque em baixa velocidade, o motor elétrico é mais eficiente, então o consumo de combustível se torna quase zero. Se você faz deslocamentos diários para o escritório, viagens curtas ou trajetos urbanos, na maioria das vezes conseguirá usar apenas a bateria. Mas assim que você entra em rodovias, a situação muda. A velocidade aumenta e o carro precisa de mais potência. Então, o motor, a gasolina, entra em ação mais rapidamente. Isso não significa que a eficiência piore, mas a autonomia no modo totalmente elétrico parece um pouco menor. Ainda assim, o sistema híbrido equilibra ambos os aspectos e mantém uma boa autonomia geral. Agora, o tempo de carregamento também é um fator prático. Se você carregar em casa com um carregador normal, a bateria pode ser totalmente carregada em poucas horas. Carregar durante a noite é a opção mais fácil. Se houver um carregador rápido disponível, o tempo pode ser ainda menor. Mas a vantagem é que este não é um veículo totalmente elétrico. Portanto, mesmo que você não consiga carregar o motor a gasolina, estará sempre pronto para uso. Então, a verdadeira questão é: tudo isso é prático? A resposta simples é sim, em grande parte. Porque este carro oferece o melhor dos dois mundos. Na cidade, eficiência e condução silenciosa semelhantes às de um veículo elétrico. E nas estradas, a autonomia confiável de um motor a gasolina, sem a preocupação de recarregar. Então, sem medo de ficar sem bateria no meio da estrada. O fator surpresa do preço. A história dos $16.500 americanos. Agora, vamos ao maior choque. O preço do Chery Fullwind X3 Eloy. Cerca de $16.500 americanos. Já parece estranho, não é? Porque nos dias de hoje, em que até mesmo um SUV comum não custa menos de $25.000 a $30.000, conseguir um SUV híbrido plug-in a um preço tão baixo parece quase impossível. Então a primeira pergunta que vem à mente é: será que algo foi comprometido aqui? Ou será que a Chery jogou um jogo que outras empresas ainda não entenderam completamente?
Veja bem, à primeira vista, as pessoas pensam que talvez a qualidade do carro tenha sido comprometida. Talvez haja menos recursos ou a durabilidade não seja tão boa. Mas, ao analisar este carro, em detalhes seu design, recursos e sistema híbrido, o panorama muda. Fica claro que não se trata apenas de um carro barato, mas de um produto cuidadosamente planejado. Isso significa que os custos foram reduzidos, mas não de forma indiscriminada. Em vez disso, o equilíbrio foi inteligente. Agora, a verdadeira questão é como é possível um preço tão baixo. A resposta está na estratégia da China. Empresas como a Chery operam em um ecossistema muito diferente do resto do mundo. O primeiro fator importante é a escala de produção. Na China, as fábricas produzem em larga escala, não milhares, mas centenas de milhares de unidades de uma só vez. Quando a produção é tão grande, o custo diminui automaticamente. Isso se chama economia de escala. Quanto mais se produz, mais barato fica. O segundo fator importante é o controle da cadeia de suprimentos. Na China, quase todos os componentes de baterias a eletrônicos são produzidos localmente. Isso significa que as empresas não precisam importar peças, o que economiza tempo e dinheiro. Bateria, motor, chips. Tudo está disponível dentro do mesmo ecossistema. É por isso que a velocidade de produção é maior e os custos permanecem baixos. O terceiro fator é o apoio governamental. Na China, o setor de veículos elétricos e híbridos recebe forte apoio. Subsídios, incentivos fiscais e infraestrutura ajudam. Isso permite que as empresas gerenciem melhor seus custos iniciais. Indiretamente, o cliente se beneficia disso porque o produto final fica mais barato. Agora, mais um ponto interessante, o modelo de negócios da Chery. Desde o início, essa empresa focou em uma estratégia de custo-benefício. Em vez de se tornar uma marca de luxo, ela mira o mercado de massa. Isso significa que mantém o lucro por carro mais baixo, mas se concentra em alto volume. Ao vender mais carros, obtém lucro geral. E há também uma estratégia oculta aqui, expansão global. A Chery não fabrica carros apenas para a China, mas sim para mercados em todo o mundo. Mantendo os preços baixos, ela primeiro atrai compradores, constrói uma presença no mercado e, em seguida, aumenta gradualmente o valor da sua marca ao longo do tempo. Comparação com a concorrência: Tesla versus Toyota versus Chery. Agora vamos falar sobre a parte mais interessante, a concorrência. Porque a verdadeira história fica clara quando analisamos a Tesla, a Toyota e a Chery juntas. Veja bem, a Tesla ainda é considerada a rainha do mundo dos veículos elétricos. Seus carros estão muito à frente em tecnologia, software e desempenho. Piloto automático, um amplo ecossistema, rede de carregamento rápido. Tudo isso diferencia a Tesla. Mas também existe um grande problema: o preço. Os carros da Tesla ainda não são facilmente acessíveis para o comprador médio da classe média. Isso significa que a tecnologia é de ponta, mas nem todos podem comprá-la. Por outro lado, temos a Toyota, que construiu uma reputação de confiança em tecnologia híbrida ao longo dos anos. A abordagem da Toyota é mais segura e prática. Ela não está se lançando totalmente nos veículos elétricos, mas usando híbridos como um meio-termo. O combustível funciona, a bateria também. É por isso que os carros da Toyota são considerados confiáveis, oferecem menos preocupações a longo prazo e têm um alto valor de revenda. Mas também há uma limitação. A Toyota às vezes parece um pouco lenta em termos de inovação e muitas vezes seus carros parecem mais práticos do que empolgantes. É aí que entra o Chery Fullwing X3L. E é exatamente aí que o jogo começa a mudar. A Chery não é tão cara quanto a Tesla, nem está adotando uma abordagem cautelosa e conservadora como a Toyota. Ela está criando um novo caminho intermediário, preço baixo aliado à tecnologia moderna. Imagine só um SUV híbrido repleto de recursos e com um preço tão acessível que atrai compradores instantaneamente.
Essa é a combinação que gera disrupção no mercado. A Chery está basicamente preenchendo a lacuna que a Tesla não consegue alcançar devido ao preço. E a Toyota não está explorando todo o potencial devido à lentidão na inovação. É por isso que este SUV não é apenas um produto, mas pode se tornar um sinal de alerta para outras empresas. Agora, vamos falar sobre o impacto global. Se este modelo for lançado adequadamente nos mercados internacionais, seu efeito poderá ser enorme. A primeira, pressão virá sobre os preços. Até agora, as empresas justificaram os preços altos em nome da tecnologia e do valor da marca. Mas se a Chery começar a oferecer tecnologia semelhante pela metade do preço, os compradores começarão a perguntar por que devemos pagar mais. A segunda pressão virá sobre a inovação. Empresas como a Tesla e a Toyota terão que repensar suas estratégias. A Tesla talvez precise tornar seus carros mais acessíveis e a Toyota talvez precise acelerar sua inovação. Porque agora a competição não será apenas sobre marca, mas sobre valor. Em países como a Índia, o Sudeste Asiático e a África, onde os compradores são sensíveis ao preço, empresas como a Chery podem conquistar o mercado muito rapidamente. Público-alvo: a revolução da classe média. Agora, vamos falar sobre o mais importante para quem esse SUV foi realmente feito. E será que há algum risco oculto nisso? Veja bem, o principal público-alvo do Chery Full X3, ele é o comprador da classe média. Isso significa pessoas que querem comprar um bom SUV, mas não têm condições de adquirir carros como um Tesla por causa do orçamento. E este carro parece especialmente perfeito para quem está comprando um SUV pela primeira vez. Compradores de primeira viagem, pois aqui eles conseguem um tamanho grande, um visual moderno e tecnologia híbrida, a um preço baixo. A segunda categoria é composta por pessoas que querem trocar seus carros, a gasolina ou diesel, por veículos elétricos, mas ainda têm receio de optar por um modelo totalmente elétrico. Questões como a tensão do carregamento, a ansiedade em relação à autonomia e outras. Para eles, este híbrido plug-in torna-se uma opção segura. Isso significa que eles vão adquirindo gradualmente a experiência de um veículo elétrico e ainda têm um veículo a gasolina como reserva. A terceira categoria é a dos compradores com orçamento limitado, aqueles que priorizam o custo-benefício. Para esses compradores, este SUV pode parecer uma verdadeira pechincha, pois o preço é baixo, mas os recursos e a tecnologia são bastante avançados. É por isso que este carro pode criar uma espécie de revolução na classe média, onde um SUV com toque premium se torna acessível a mais pessoas. Mas agora vem a grande surpresa. Este negócio é totalmente seguro. Ou existe algum risco oculto? O primeiro risco é a confiança na marca. A Chery ainda não está tão consolidada globalmente quanto empresas como a Toyota ou a Tesla. Portanto, a pergunta que certamente surge na mente das pessoas é: este carro será confiável a longo prazo? O segundo risco é a confiabilidade a longo prazo. Esta é uma tecnologia relativamente nova e um sistema híbrido é complexo. Motor a combustão, motor elétrico e bateria trabalham em conjunto. No curto prazo, tudo parece bem, mas o desempenho daqui a 5 ou 7 anos ainda não está totalmente claro. O terceiro fator importante é o valor de revenda. Carros de marcas como a Toyota geralmente têm um alto valor de revenda, devido à confiança já consolidada na marca. Mas para uma marca relativamente nova como a Chery, o valor de revenda pode ser um pouco incerto inicialmente. E os compradores podem se perguntar quanto receberão ao vender o carro posteriormente. Portanto, o panorama geral é o seguinte: este SUV representa tanto uma oportunidade quanto um risco. Se tudo correr bem, ele pode se tornar um divisor de águas para compradores da classe média.
Mas se houver problemas de confiabilidade ou de confiança na marca, os compradores podem sofrer algumas perdas. E é nesse ponto que a decisão depende totalmente do comprador confiar nessa combinação de preço baixo e muitos recursos ou optar pela segurança de marcas já consolidadas. É aí que a coisa fica interessante. Se você quer saber em primeira mão sobre as novidades e atualizações de carros, inscreva-se no canal agora mesmo. Curta o vídeo e ative o sininho para não perder nenhuma novidade.